Então, primeiramente, boa noite para vocês que nos acompanham. Eu quero agradecer a participação de vocês. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a essa palestra de hoje. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou mediadora de cursos e palestras do núcleo coordenado pela Ana Cristina Moltella, que também nos acompanha aqui. Eu sou uma mulher branca de 30 anos, eu tenho cabelo preto, estou usando uma blusa preta e branca, eu uso óculos, meus olhos são castanhos, e atrás de mim tem um fundo de tela com uma imagem de um ambiente da sala de música da Casa Museu Maclabim. Quero iniciar primeiramente falando um pouco do espaço que cedia a programação, ainda que seja virtual, né, nesse formato. Ela é promovida pela Casa Museu Maclabim, localizada no Jardim Europa, em São Paulo. Essa casa foi da Emma Gordon Clabin, carioca, nascida em 1907. Foi uma mulher muito presente no cenário cultural da cidade de São Paulo, além de uma grande articuladora e colecionadora. Ela criou a sua fundação em 700 é bom, hein? 1978, com o objetivo de preservar e difundir a sua coleção. Aberta para visitação desde 2007, a casa abriga um acervo de mais de 1.500 peças de diversas civilizações e períodos históricos, abarcando renomadas obras de arte e peças arqueológicas. Eu convido vocês e reforço a visita de vocês à casa. Os horários de visitação vocês podem encontrar no próprio site. Hoje a gente inaugura o ciclo de palestras que busca discutir os conceitos de novo e velho mundo. Para isso, a gente teve o privilégio de contar com a historiadora e arqueóloga Cíntia Gama, que está aqui com a gente hoje, com esse olhar tão acurado para a curadoria da programação de palestras que hoje se inaugura, mas enfim, essas palestras vão ocorrer durante todo o ano e acompanhar também o ciclo, as duas exposições que a gente vai realizar na Casa Museu. A palestra de hoje, então, intitulada Arqueologia como Produção de Saber e de Poder, com a pesquisadora Camila Diogo de Souza. A Camila é doutora e pós-doutora pelo MAIUSP, pesquisadora do CNRS, França, e da Escola Francesa de Atenas, EFA, Grécia, aonde ela está falando, de onde ela fala. Ela tem experiência na área de arqueologia, teoria e método em arqueologia, entre tantas outras especializações. Hoje em dia a gente tem recortado um pouco mais essas apresentações, então, enfim, é isso. Essa grande especialista que a gente tem o privilégio de abrir o ciclo com a gente. Quero passar por alguns breves informes. Então, durante a apresentação, eu vou encaminhar para vocês um link do formulário para vocês solicitarem o certificado de participação, que vai chegar para vocês por e-mail daqui mais ou menos um mês. Além disso, a gente convida vocês a encaminharem suas questões no chat, que no final da apresentação da Camila, a gente vai ter um momento para a professora responder e a gente ter a mediação das respostas. Então, eu quero agradecer imensamente, é uma alegria, enfim, para mim, né? Estou de volta aqui na mediação da programação e também inaugurando esse ano, 2024, com a programação da Casa Museu Maclabim. Agradecer também a Camila pelo aceite do convite e pela curadoria dessa programação realizada pela professora Cíntia. Então, a palavra é sua, Cíntia. Obrigada. Oi, gente, boa noite para todo mundo. Tô muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar junto com vocês da Casa Emma Clabin, com a Camila, mesmo a gente estando à distância, e ver muita gente que a gente conhece que segue o nosso trabalho faz tempo, que está aqui presente, é muito emocionante. Quando a Cristina Montella, né, amicalmente conhecida como Cris, me chamou para fazer essa curadoria, foi numa conversa, eu fiquei muito com ela, eu falei, Cris, tem muita coisa, porque a ideia era discutir construção, né? A gente partir de um princípio, vocês terem uma noção do que é isso, de tratar de construção, construção de imagem, construção de identidade, mostrar que ponto nós somos formatados enquanto cultura, e essa formatação vem de séculos e vem pelos próprios meios que nos transmitem o conhecimento, nos transmitem ao mesmo tempo uma formatação cultural. E aí foi numa questão dessa, o que é ser americano, quem é americano aqui, o que é América, o que existia antes da chegada dos invasores, que a gente pode chamar de colonizador também. E aí foi daí que brotou essa ideia de trabalhar o que é novo, o que é velho, o que é alteridade, o que é identidade, o que é o outro, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que você é o outro de alguém,
né? Então, é um jogo, na verdade, de construções culturais. E, conversando com a Cristina Montella, ela falou, vamos para a arqueologia, né? Porque a história já fala muita coisa, né? Vamos agora deixar essas fontes materiais contarem um pouquinho para a gente como tudo isso é construído, porque também é uma construção. Então, na verdade, a ideia dessas palestras foi de tentar ser, em 10 palestras, fazer algo extremamente vasto. Então, a gente vai falar de teoria arqueológica, de bioarqueologia, de arte rupestre, arqueologia da Amazônia, arqueologia da Argentina, nós vamos fazer algumas palestras teóricas também, exatamente sobre essa questão de construção do que é um bárbaro, do que é alteridade, de quem é o outro, e mostrar que diversas civilizações viram outros de maneiras diferentes. E vamos chegar até o século XXI das construções que ainda são feitas hoje, saindo um pouquinho da arqueologia, indo para a literatura, uma literatura associada com a história. Então, é isso, a ideia, na verdade, é dar um nó na cabeça, tá? Quando eu comecei a organizar isso, deu um nozinho na minha cabeça, com tantos especialistas incríveis que vocês vão ver nessas 10 palestras, já começando hoje com a Camila, especialistas de diversas áreas. E o objetivo é dar um nó na cabeça, para no final das 10 palestras a gente parar e pensar, falar, mas quem sou eu? Quem é o outro? O que que eu estou fazendo aqui? Então é isso. Espero dar um nó na cabeça de vocês, um pouquinho deu um nó na minha, e que a gente comece a ver, na verdade, tudo que tinha aqui na América, antes de tudo, né? E, nossa, estou muito feliz com esse projeto, só tenho a agradecer a Casa Clabin, todo mundo ter me convidado para esse projeto, porque foi um prazer, me diverti muito com a curadoria dessas palestras, ainda mais contando com amigos que vão apresentar e com amigos que estão assistindo. Então, super obrigada pelo convite, eu só torço para que bagunce bastante a cabeça de todos vocês. Acho que agora é com você. Eu? Vai lá que você pode começar a zonear a cabeça de todo mundo aí, é com você mesmo. Bom, bom, eu, em primeiro lugar, quero agradecer imensamente, né, ao convite feito pela Cíntia e a Casa Emma Clabin, né, a Cristina, que, enfim, sempre confiou aí no meu trabalho, a Cíntia, que sempre confiou no meu trabalho, a Lívia, que eu conheci agora, não conhecia, né? Antes, enfim, não é a primeira vez que a gente está participando aí, né? Que eu estou participando da Casa Maclabim, e é um imenso prazer e uma imensa satisfação poder estar aqui com vocês de novo. Agradeço muito, a Cintia é uma grande colega que eu admiro demais, uma grande amiga. E, enfim, para mim é uma imensa responsabilidade abrir esse ciclo, né? Ainda mais com as pessoas que virão depois, que são meus colegas, meus grandes amigos também, e que eu admiro demais o trabalho, e que, como a gente estava conversando antes, com certeza eu vou querer ver, porque são trabalhos maravilhosos. Vejam, porque vai valer muito a pena, com certeza. Parabenizo vocês pela iniciativa, pelo evento, parabenizo a Cíntia por ter organizado isso e chamado essas pessoas incríveis, que eu acho que o público vai ganhar e muito, né? E ainda mais num ciclo de arqueologia, como a gente estava falando, que aí eu faço só um parênteses rapidinho, né? Que eu acho que o Brasil está precisando tanto, na verdade, né? Que eu acho que nos últimos anos a desvalorização, né, pela história, pela arqueologia, pela nossa história, né, pelo nosso patrimônio arqueológico, histórico, tem sido grande, né? Então, eu acho que buscar esse tipo de coisa, esse tipo de iniciativa é muito importante, né, para valorizar a nossa história e o nosso patrimônio. Então, enfim, eu só tenho que agradecer e agradecer ao público muito, né, em ver essas pessoas aí que a gente conhece, que estão acompanhando o nosso trabalho, como a Cíntia falou, né, e espero que continuem aí até o final do ciclo de palestra. Então, enfim, eu vou tentar falar um pouquinho agora, vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar. Vai, agora aqui, esse aqui, né? Aí, pronto. Ai, Perfeito. deixa eu já foi, né? Foi? Foi. Consegui, Lívia? Fiz certinho? Então tá bom. Então foi.
Eu sou meio complicada aqui nessas coisas. Bom, então, essa responsabilidade que caiu nas minhas costas, né, de abrir o ciclo, né, e até eu fiquei pensando muito no título e tudo, e quando eu entendi toda a questão, né, do que era realmente a proposta do ciclo, né, e da casa, né, em Maclabim em relação ao ciclo, eu até dei um título e a Cris foi ajudando, né? A Cristina foi ajudando a bolar um título melhor aí para as ideias que a gente tinha de abrir o ciclo, né? E eu, no final das contas, a gente deixou esse título que eu gostei muito, né? E já estava pensando mais ou menos em como encaminhar essa abertura, né, e essa palestra, né, essa conversa, na verdade, como eu gosto de falar, né, no fundo, sempre quando dou as minhas aulas ou mesmo minhas palestras, né, essa conversa com vocês, para a gente, né, espero, né, que essa minha palestra seja um ponto inicial para as palestras que virão para o resto do ciclo, né, para esse conjunto de palestras que os outros colegas vão apresentar para vocês, tá? Então, é arqueologia como produção de saber e poder, né? Nossa, é um título imponente, né? Assim, que, enfim, vamos ver se eu vou dar conta, né? De apresentar tudo isso para vocês, né? Então, na verdade, o que eu pensei é apresentar um pouquinho para vocês do que é a arqueologia, né? Que vocês vão ver uma grande quantidade, né, de gente falando sobre isso, né? Então, um pouquinho, o que é a gente pensar sobre o que é arqueologia, fazer arqueologia, né, os objetivos da arqueologia, e pensar um pouquinho sobre o objeto da arqueologia, né? E a gente entender um pouquinho sobre essa história de vida, né, do objeto, que o objeto faz no fundo, né? Esse objeto de estudo, no fundo, da arqueologia, faz em relação ao ser humano, né? O que é essa história de vida do objeto, né? E ele enquanto um objeto de saber, né? E um objeto de poder, né? Que é o título da palestra, tá? Então, no fundo, vamos pensar aí um pouquinho. O que é a arqueologia, né? A arqueologia, no fundo, é uma disciplina, é uma área de pesquisa, é uma área de estudo, né? E é uma área de ensino também, né? Afinal de contas, a gente tem ela no currículo ainda, né? Pelo menos no currículo universitário, né? É uma tristeza que não tem no currículo de ensino médio fundamental, mas, né? É pelo menos no currículo universitário ela também é uma disciplina, uma área de ensino, né? Mas uma área de pesquisa, né? Agora, qual é o objetivo da arqueologia, né? Por que ela existe, na verdade? Qual é o objetivo dessa disciplina, dessa área de ensino? No fundo, né, a gente tem como objetivo entender essas sociedades do passado, né, essas sociedades que existiram no passado e que não existem mais, né, e como entender como as pessoas viviam, como essas pessoas em sociedades, nas sociedades do passado, viviam. Tá? Como a gente faz isso, né? Como a gente entende, então, essas sociedades do passado, né? Como a arqueologia, como essa disciplina, essa área de pesquisa, essa disciplina de ensino, né? Como que ela entende, como que ela chega, então, nesses indivíduos do passado, como eles viviam no passado? Por meio de métodos, existem métodos para se fazer isso, tá? Um deles são as escavações, a gente vai lá e cavuca, 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 encontra objetos, e por meio do estudo desses objetos, a gente entende essas sociedades do passado, tenta entender como esses seres humanos do passado viviam, tá? E também por um monte de teoria, um monte de vários, sejam
pesquisas históricas, sociológicas, antropológicas. A gente vai lá e tenta entender esses objetos que foram cavucados, que foram escavados, tá? Para chegar nos seres humanos que produziram esses objetos, tá? Esses objetos, então, portanto, a gente chama de cultura material. É isso que é o objeto de estudo da arqueologia, é a cultura material. E é por meio do estudo da cultura material que a gente tenta entender os seres humanos que produziram esses objetos. Tá? Então, alguém foi lá, produziu o objeto e viveu, né? Trocou esse objeto, consumiu esse objeto, usou esse objeto, descartou esse objeto. Então, ele ficou lá enterrado, aí veio o arqueólogo lá, né? Veio um curioso, chato, desenterrou esse objeto, cavucou esse objeto, descobriu esse objeto, e aí ele vai tentar estudar esse objeto, aplicar determinados métodos para entender, estudar esse objeto e chegar no ser humano ou nos seres humanos que pensaram, estudaram, consumiram, usaram e descartaram esse objeto. Quer dizer, todo um processo, toda uma cadeia aí de estudo para entender o objeto para chegar nos seres humanos que produziram e consumiram, e enterraram e descartaram, e enterraram esse objeto, tá? Então é isso que a arqueologia faz. É isso que a arqueologia tenta entender, tá? Pegar o objeto, essa cultura material, para chegar nas sociedades, para chegar nos seres humanos lá do passado, tá? É reconstruir essa história do objeto, tá? Isso que a gente chama da história, do ciclo de vida do objeto, tá? Então, um objeto, na verdade, né, qualquer objeto no mundo, aí eu já vou falar um pouquinho mais genericamente, mais geral, para ver se a gente entende, né, para ver se vocês entendem o que eu estou falando, né? Qualquer objeto, tá? Agora eu vou começar a pegar minha canequinha, que eu daqui a pouco no próximo slide vou mostrar para vocês, tá? Quando eu cheguei aqui na Grécia esse ano, eu ganhei uma caneca da minha amiga, tá? Da minha melhor amiga grega. Tá? Eu brinco que eu falo que é a minha irmã grega, tá? Ela me deu essa caneca aqui, ó. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou botar ela ali no slide. Uma caneca, normal, tá? Linda, aliás, né? Eu amo esse tipo de caneca que tem alça assim, grandona, que a gente consegue colocar, enfiar os dedos assim. Tá? Ela tá escrita em inglês, inclusive, e em greguinho. Aqui tem uma figurinha, uma menininha. É uma produção, são duas amigas que se juntaram para fazer só esses tipos de artesanato, né? E aí elas fazem muita brincadeira, assim, né? Com os artefatos que elas produzem, né? E essa daqui, aliás, está escrito assim, né? Eu mostro aqui para vocês, eu falo para você, ela fala assim: ah, aproveite o dia, em inglês elas escreveram num balãozinho, né? E aí a menininha gritando assim, no outro balãozinho em grego, ela fala: eu faço o que eu quero, né? Aproveite o dia, eu faço o que eu quero, uma brincadeirinha, né, com a caneca. Isso é um objeto que a minha amiga me deu, né, de presente, e eu utilizo ela para beber água, beber suco, beber o que eu quiser, beber uso, beber o que eu quiser, tá? Enfim, qual é a história de vida desse objeto, tá? Vamos pensar. Primeira coisa, o que que aconteceu para esse objeto existir no mundo, tá? Eu quero dizer, o que que aconteceu para ele existir? Alguém teve, em primeiro lugar, ter tido a ideia, pensar a caneca. Teve que ter tido a ideia de pensar,
eu vou produzir uma caneca. Eu quero fazer uma caneca. Alguém teve que ter pensado lá na cabecinha, nos neurônios, na ideia dela lá, teve que ter, eu quero fazer uma caneca. Ela teve que ter tido uma ideia. E mais, ela teve que ter pensado a forma da caneca, o tamanho da caneca, o que que ela ia colocar na caneca, que ela ia colocar um desenho na caneca, a frase da caneca. Ela pensou em tudo. Ela teve que ter pensado, concebido a caneca na cabeça dela. Primeiro ela teve a ideia, a concepção do objeto na cabeça. Só que aí, para concretizar essa ideia, a caneca, ela precisou pensar como fazer. Então, ela precisou pensar no quê? No material que ela ia precisar, na matéria-prima que ela ia precisar, se ela ia precisar de plástico. Ela ia querer uma caneca de plástico? Ou será que ela ia querer uma caneca de madeira? Ou será que ela ia querer uma caneca de cerâmica? Ou será que ela ia querer uma caneca de vidro? Ou será que ela ia querer uma caneca de, sei lá, agora estou viajando, né? Então ela pensou no material, na matéria-prima que ela ia querer essa caneca. Depois ela teve que pensar quais os instrumentos que ela ia precisar para fazer essa caneca. Só a mão dela? Quer dizer, ela ia confeccionar a caneca com a mão? Ou será que ela ia precisar de um instrumento outro? Ah, ela ia precisar, bom, se ela pensou numa caneca de cerâmica, ela ia precisar de argila, o material, né, o barro, para poder confeccionar a caneca. E pode ser, aí na argila, o material que ela pensou, a matéria-prima que ela pensou, ela conseguiria fazer com as mãos. Ou ela pode usar um instrumento, né, para confeccionar a caneca com argila. Ela pode usar um torno, que a gente chama, né, um torno manual. Ou, hoje em dia, que a gente tem eletricidade, ela pode usar um torno elétrico, né? Se fosse no passado, por exemplo, nas sociedades antigas, não, né? Não existia eletricidade, então era só torno manual, né? Então, bom, daqui a pouco vocês vão ver onde eu quero chegar, né? Então, ok. Então, quer dizer, dependendo da matéria-prima, né, também depende o instrumento, né? Vai depender, as condições também dos instrumentos que ela teve que pensar para poder materializar essa ideia que ela teve da caneca, certo? Bom, ok, pensando em tudo isso, ela vai arranjando, né, vai preparando todas as condições para ela materializar essa ideia que ela teve, certo? Então, ela foi lá, ok, buscou, por exemplo, a argila, vai, não tinha eletricidade na época, então ela, né, ia só utilizar as mãos, ou, né, já, enfim, pensou no torno, já existia o torno, já existia, né, uma sabedoria, né, uma tecnologia suficiente para ela utilizar o torno, então ela, ok, vai utilizar o torno manual para confeccionar a caneca, arrumou todas as condições, ok, foi lá e começou a materializar a ideia dela, o objeto dela, tá? Materializou, conseguiu fazer a canequinha dela. Aí ela ainda pensou, ela teve lá na ideia, na cabecinha dela, ela já tinha pensado em colocar essa decoração da caneca dela. Não foi só a forma que ela deu e a dimensão, né? Para pensar, eu quero tomar chá, eu quero tomar água, que é bastante, né? Eu tô com sede, então é uma dimensão grande. Eu não quero tomar, vai, bebida alcoólica. Bom, eu posso tomar bebida alcoólica, né? Uma caneca da cerveja, né? A gente toma. Mas se for uma bebida alcoólica, se for pinga, né? Com a graduação alcoólica muito alta, bom, eu não vou tomar uma caneca numa caneca desse tamanho, eu vou tomar numa pequenininha, né? Então, a dimensão vai ser menor, né? Quer dizer, a minha forma vai ser diferente, né?
Mas ela pensou na decoração também, né? Quer dizer, ela pensou que a decoração dela, inclusive, viria só nesse trecho da caneca, só nessa parte da caneca. Ela não quis a decoração dela no todo da caneca. Ela quis, inclusive, nessa parte por uma função, por um propósito. Porque, inclusive, olha só que legal, ó, essa caneca que a minha amiga me deu. A decoração dela tá onde? Nesse espaço, e quando eu seguro a caneca aqui para vocês com a minha mão direita, quem tá vendo a decoração, vocês ou eu? Vocês. Então, eu sou destra, tenho um propósito. Se a pessoa pensou, então, a decoração desse lado, para a pessoa destra pegar, é que é para o espectador olhar a decoração e não para o consumidor. Se fosse para mim, que sou a consumidora, eu tinha que ser canhota. Aí eu vou ficar enxergando o tempo todo o que a menina tá falando, né? Ah, aproveite o dia, eu faço o que eu quero. Aí sim, é para mim. Só que eu tenho que ser canhota. Agora, se eu for destra, então a decoração é virada para quem? Para o espectador e não para o consumidor. Então, até nisso, quem pensou a ideia do objeto, da caneca, pensou nesse aspecto físico, nesse aspecto material, antes de produzir, antes de materializar a ideia. Por quê? Porque a função, então, dessa visibilidade, dessa questão visual da minha caneca vai mudar, dependendo da pessoa que usar o objeto. Perceberam? Entendem o que eu quero dizer? Então, se ela tivesse inclusive colocado, pensado, se ela quisesse colocar a decoração na caneca toda, no espaço que ela tem no objeto todo, mudaria a minha função, mudaria completamente a minha função. Então, tudo isso, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que a história de vida do objeto, ela começa sempre desde uma conceitualização, de uma idealização do objeto, já lá na cabeça, no comecinho lá de uma pessoa, no comecinho da idealização da ideia na pessoa, para materializar o objeto com determinados usos e funções do objeto. Tá? E que nas interações desse objeto, quando ele é materializado, quando ele passa a ser utilizado, nas interações desse objeto com as pessoas, esses usos e funções podem mudar, tá? Como eu falei para vocês, se essa caneca for usada por uma pessoa destra, quem vai ver o desenho vai ser o espectador e não o consumidor. Se a minha amiga deu para mim, ok, eu sou destra. Então, todo mundo que vai ver a caneca, que vai ler o que a menina lá que pensou a caneca eh, desenhou. Tá? Agora, se eu fosse se eu fosse canhota e a minha amiga tivesse dado para mim, então a mensagem é para mim. O desenho vai estar sempre para mim. Os espectadores vão achar que a caneca não é decorada. Vão achar que a minha caneca é uma caneca simples, branquinha, sem decoração nenhuma. Tá? Então a mensagem não é para o espectador, a mensagem é para o consumidor. Perceberam? Então, mesmo que a pessoa que idealizou a caneca na cabeça, ela pensou numa função para a caneca, durante o uso dessa caneca, durante a vida desse objeto, durante o consumo, a interação desse objeto com as pessoas, esse uso, essa função mudou, tá? Bom, tudo isso para falar que então a história de vida do objeto começa no que eu chamo, gosto de falar, de gestação do objeto. A gestação do objeto é exatamente essa idealização, essa conceitualização do objeto primeiro na cabeça de um ser humano, tá?
essa gestação passa por esse processo de pensar em todas as características do objeto, como eu falei para vocês, tamanho, né, dimensão, forma, decoração, usos e funções, tá? E num processo de pensar como materializar esse objeto. Quer dizer, as condições, como eu comentei com vocês, criar as condições necessárias para materializar esse objeto, seja conhecimento, seja know-how, quer dizer, como fazer com as mãos, com um instrumento, qual tecnologia usar, seja o torno, né, no caso da caneca, o torno manual, o torno elétrico, já existe, já existe energia para eu usar o torno, não existe energia, então qual é o know-how que eu vou usar para materializar esse objeto? A técnica que eu vou usar em minhas mãos, não sei. Tá? Que instrumento eu vou usar? Qual é a matéria-prima que eu vou usar? Quais são os recursos ambientais que eu vou usar? É a argila, que eu falei para vocês, é o vidro, tá? Qual é a matéria-prima que eu vou usar para confeccionar esse objeto, para materializar essa ideia que eu tive, tá? Quando eu tiver tudo isso, aí eu vou parir meu objeto. Eu gestei, finalmente eu vou parir o objeto, vou materializar esse objeto, tá? Materializei esse objeto, então concretizei esse objeto, concretizei essa ideia, tá? Finalmente ele nasceu, tá? Esse objeto nasceu, tá aqui, ó, a minha caneca, aí eu vou colocar ele em uso, tá? Então eu vou vender minha caneca. Tá? Materializei, foram que nem as duas meninas que eu falei aqui para vocês, tá? Que criaram a companhia delas para fazer os artesanatos e vendeu a caneca delas. Tá? Elas venderam. Aí o que que aconteceu? Montaram lá na lojinha delas, a minha amiga foi lá e comprou para dar para mim. Tá? Então elas comercializaram. Então aí o objeto começou a ter a vida dele. Tá? A vida dele é o quê? A troca, a interação com as pessoas. Tá? Minha amiga comprou, deu para mim e eu usei a caneca. Estou usando a caneca. Eu sou destra, estou dando um uso para ela que as pessoas estão vendo, os espectadores estão vendo a mensagem que as meninas queriam passar, idealizaram, pensaram, tá? Eu estou bebendo líquidos, né? Não sou chato, bebendo uso aqui, bebendo um monte de coisa na minha caneca, então estou dando usos e funções para minha caneca. Ou então não, eu estou aqui na biblioteca e, gente, olha, sei lá, sinto muito, não tenho nada para botar meus porta-caneta aqui, minha caneta, então estou dando um uso nada a ver que as meninas pensaram, tá? Tô botando eles de porta-caneta, tô usando minha caneca de porta-caneta, tá? Então, tô dando usos e funções, meu objeto está tendo toda uma história de vida, tá? E, de repente, minha caneca quebra. Ai, caramba, quebrou minha caneca. Não vou quebrar minha caneca, tá? Porque eu amo minha caneca, ainda mais porque é presente da minha melhor amiga. Então, não vou quebrar, deixa ela aí, tá? Mas aí, digamos que ela quebrou. Então, ela morreu. Aí, né, joguei ela fora. Aí, ela foi lá pro aterro, pro lixão lá, e acabou, né? Aí, enterrou lá, ficou lá no meio da terra, né, nas camadas lá. Aí veio um arqueólogo chato lá, depois de vários centenas de anos lá, vários anos, desenterrou o negócio. Aí ele vai tentar reconstruir a história de vida desse objeto para chegar em quem? Na Camila. Para tentar entender quem? A Camila. Tá? Para tentar entender a minha história de vida. Tá? O que que pode acontecer? Bom, quando a caneca quebrar, eu gostava tanto da minha caneca, né? Como eu gosto dela mesmo, aí eu vou reciclar ela, né? Eu vou falar, ah, não, poxa, eu vou levar lá no ceramista lá, na minha amiga que sabe fazer cerâmica pra caramba, eu vou levar nas meninas lá que tem a loja, uma lojinha Atenas, aliás, super legal, assim, que eu acabei querendo ir, porque a minha amiga me falou, né, porque elas têm umas coisas muito legais que eu quero comprar presente para as outras pessoas, então, aí eu vou levar lá nela para ela refazer a caneca, tá? Então, nossa, o objeto vai renascer, né? Porque aí ela vai criar um outro objeto em cima
da caneca morta, né? Vixe, Maria, virou zumbi a caneca, né? Virou. A gente sou meio besta assim mesmo, tá? Desculpa, mas enfim, eu faço umas brincadeiras meio boba, mas enfim, a caneca vai ter uma outra vida, né? Por quê? Porque ela vai assumir um novo objeto, ela vai ser um novo objeto. As meninas vão criar um novo objeto com novas funções, novos usos e funções e novas interações, né? Ela vai ter outras interações com outros seres humanos e vai ser um outro objeto, tá? Isso é reciclagem, ela vai renascer, tá? E aí ela vai ser descartada novamente depois, enfim, sei lá, né? O que vai acontecer com ela, tá? É isso. Isso é a história de vida do objeto, tá? É isso que a gente tenta fazer, é isso que o arqueólogo faz, tá? No fundo, como eu falei para vocês no começo, né? Para que que a gente faz tudo isso? Para que que a gente tenta reconstruir toda essa história do objeto? Para chegar nos seres humanos, não só na Camila, como eu falei, né? Por meio da caneca, mas em todos os seres humanos, não todos, né? Mas enfim, que é meio impossível, mas enfim, no máximo que der, mas nos seres humanos que interagiram com esse objeto, tá? Com os seres humanos que acabaram tendo uma interação com esse objeto. Então, a Camila, a minha amiga, tá? Que deu a caneca para mim, né? E assim vai. As meninas que fabricaram esse objeto, tá? Porque tem a assinatura delas aqui, inclusive, tá? Vai estar aqui, ó, é o ateliê delas, tá? Então, eu vou conseguir chegar nelas. Tá? Vou saber que foram elas que tiveram a ideia, que têm os meios de materializar o objeto e assim vai. Então é isso que o arqueólogo faz. Tá? Ele cavuca, desenterra os objetos para reconstruir a história de vida, o ciclo de vida dos objetos para chegar nos seres humanos que interagiram com esses objetos, para entender esses seres humanos, como eles viviam e como eles viviam em sociedade. Isso é arqueologia, tá? Bom, as perguntas vão para o final, né? Então vou continuar. Senão, a gente não vai falar da parte legal da arqueologia hoje, né? A parte aventureira, Indiana Jones, Tomb Raider, né? A gente não vai falar da parte de cavucar, tá? Como eu falei, que é onde tudo começa na arqueologia, né? Onde a gente encontra esses objetos para falar da história de vida deles, né? Então, essa parte a gente não vai falar hoje. Provavelmente os outros palestrantes que virão vão acabar comentando com vocês a parte legal, né? A parte Indiana Jones. Então, nós não vamos falar. Nós vamos falar hoje um pouquinho aqui comigo. Eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês dessa história de vida dos objetos, né? E como a gente chega nas pessoas, né? Mostrando que, na verdade, reconstruir essa história de vida dos objetos, a gente entende exatamente eles como símbolo de saber e de poder, tá? Tá aí, minha canequinha, né? E reconstruir essa história é exatamente isso recapitulando, é isso que eu acabei de falar para vocês. É como a gente tem a ideia, a lampadinha ali, ó, tim, né? Opa, pensei no objeto, né? Ele não nasce, ele não existe, nada existe no mundo, gente. É meio óbvio isso, tá? Que eu tô falando, é bem óbvio, né? Mas é que a gente nunca para pensar nisso, né? Nada existe no mundo sem que a gente pense sobre o objeto, né? Alguém teve que ter tido a ideia primeiro, né? Isso, a toalhinha, alguém pensou na toalhinha antes dela existir, né? Não tem como as coisas existirem no mundo sem alguém ter pensado, ter tido a ideia e tudo sobre ela, como eu falei para vocês, né? Então tem que ter pensado sobre a forma dela, o tamanho dela, a decoração dela. E para concretizar essa ideia, a gente tem que pensar na matéria-prima, né? O material que a gente vai fazer essa ideia, vai concretizar essa ideia, tá? Além disso, a gente tem que pensar como fazer essa ideia, que tecnologia a gente vai usar, né? Qual é o conhecimento que eu tenho para concretizar essa ideia? Tá, eu botei, né? Como eu sou ceramóloga, tá, gente? Então, né? Estudo cerâmica, a maior parte do público aí sabe disso, enfim.
Mas eu sei que, enfim, para quem não sabe, por isso que eu estou usando a cerâmica como exemplo, né? Então, no caso da minha caneca, né, eu preciso do barro, eu preciso da argila, né? E aí, para confeccionar, como eu falei para vocês, a gente tem, né, tem que saber, tem que ter o know-how, né, tem que ter o conhecimento. O know-how, né, de fazer é o que eu falei para vocês, ou eu faço com as minhas mãos, né, ou eu faço com o auxílio de algum instrumento, que é o torno, tá? Esse torno, ele pode ser ou manual, né? Tem vários tipos de torno, não vou dar aula de cerâmica agora aqui, porque não é isso que interessa, mas ou pode ser, né, mão, ou com auxílio dos pés e etc. Tá? Mas ele tem que girar, né? Eu tenho que dar um jeito de fazer ele girar, tá? Ou então, né, eu enfio ele na tomada, como eu falei para vocês, quando a gente, né, quando o homem inventou a eletricidade, eu taco lá no plug, né, ponho na tomada e faço o torno girar e acabou. Aí eu botei até fotinho do Ghost ali, né, para vocês, né, que eu tô ficando velha, meus alunos hoje já não sabem muito mais a referência do Ghost, né, mas enfim, até tá ali na legenda, what time is it? It's two, não, aqui para mim é quase uma, mas não duas ainda, né? Não duas da manhã. Enfim, mas eu tenho que ter esse conhecimento para poder materializar a minha ideia e a técnica, né? Quer dizer, os instrumentos para realizar também essa ideia, né? Então, seja o torno, seja a espátula, para decoração eu também preciso do pincel, eu preciso, enfim, um conjunto de instrumentaiada toda, né, para eu poder terminar, materializar a minha ideia, tá? Bom, uma vez eu pari meu objeto, que nem eu brinquei com vocês, né? Ele nasceu, eu vou comercializar, né? Eu vou trocar, ou eu vou usar logo de uma vez, né? Enfim, não necessariamente eu preciso ter uma mente comercialista, né? Mas enfim, eu vou consumir meu objeto, tá? Vou colocar ele em uso, ele vai ter a vida dele, tá? E aí ele vai ter uma interação, necessariamente ele vai ter uma interação com seres humanos, tá? Seja com uma pessoa só, mas seja com várias pessoas. Ele vai envolver os seres humanos, tá? Essa é a história de vida dele. É para isso que ele existe no mundo, tá? Para ter interações com os seres humanos, tá? Bom, interagiu de várias formas, pode ter várias funções, vários significados, até que chega uma hora que ele vai morrer, né? Seja quebrar, seja desgastar, ou seja simplesmente descartado, tá? E aí ele vai entrar no que a gente chama do contexto arqueológico, tá? Ele vai ficar lá paradinho, 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 até que chega o arqueólogo chato, curioso, que não falei para vocês, desenterra ele, tá? E vai estudar ele para entender de volta, né? Reconstruir essa história de vida do objeto para entender de volta os seres humanos que interagiram com ele, tá? E aí é muito legal, só para terminar essa história de vida e a gente começar a passar para os exemplos, né? É muito legal a gente pensar que a partir do momento que o arqueólogo desenterra esse objeto, ele também passa a ter uma nova história de vida, né? Com o arqueólogo, né? Com o arqueólogo e as pessoas da sociedade do arqueólogo, tá? Quer dizer, ele passa a ter novos usos e funções depois de morto, né? Ele renasce de novo, né? Ele adquire uma nova vida, tá? Que é a vida de objeto de estudo, né? Que é a vida de objeto da arqueologia, tá? Então ele passa a ter completamente novas funções, né? Como patrimônio arqueológico, como patrimônio histórico, tá? Então, ele adquire completamente novas funções. Ele era um objeto do passado, da sociedade do passado, que interagia com os seres humanos do passado e que se torna um objeto do presente, tá? Um objeto do arqueólogo, né? Do arqueólogo não, porque não é possessivo do arqueólogo, tá? Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Ele se torna um objeto de estudo, de pesquisa, tá? E didático também,
tá? Mas ele se torna um objeto da sociedade do arqueólogo, um objeto de estudo, tá? Então, adquire funções totalmente novas e diferentes, tá? Vamos passar. Aí a minha amiga, só para vocês verem, é o uso da caneca, né? É atual. Pronto. Caneca quebrada, poxa, não é a minha, né? Como eu falei para vocês, é só um exemplo, que aí o objeto é descartado. Então vamos agora, eu vou brincar um pouquinho com vocês exatamente com o título, né, do ciclo todo, e vou entrar um pouquinho nessa questão do novo e o velho mundo, né? Dessa categorização, essa classificação novo e velho mundo. E vou trazer exatamente essa discussão que eu coloquei agora do que é essa história de vida do objeto, um pouquinho no velho mundo, do que a gente se chama, né? De velho mundo e novo mundo. Quem que é o velho mundo? É onde eu tô aqui, onde eu e a Cíntia estamos, né? Nas Europa, né? Que nem eu costumo brincar, né? Apesar que a gente vai ver, né? E eu espero aí que os colegas também durante o ciclo, que a gente vai ver que as Américas, que é considerada, né? São consideradas o novo mundo, né? É bem velho, né? E que essa classificação é completamente absurda, né? Se deve aí, né, ao descobrimento, né, da América, enfim, e que a gente vai ver que existe até, eu vou dar um dos exemplos aí, né, nesse jogo de velho e novo mundo, né, que exatamente a arqueologia, né, e que é o que os colegas vão trazer, né, e que a gente vê exatamente na arqueologia das Américas, né, o quão velho é o novo mundo, né, o quão velho são as Américas, né. Então, eu vou falar um pouquinho dessa história de vida dos objetos no velho mundo agora, das interações aqui com as pessoas. Vou continuar na cerâmica, porque é a minha praia, né? Não tem jeito. Então, reconstruir a história de vida dos objetos da cerâmica é o que eu faço, né? E aqui no velho mundo é um dos objetos que mais pulula, né, na arqueologia. No Novo Mundo também, tá? Na arqueologia em geral, né, o que eu quero dizer, cerâmica no Velho Mundo e no Novo Mundo, ela é o objeto da arqueologia em maior quantidade, que a gente mais acha, tá? Que a gente, quando a gente cavuca, quando a gente escava, cerâmica é o objeto da arqueologia da cultura material em maior abundância, tá? Por quê? Né? Isso eu sempre falo, né, para os meus alunos, a gente sempre discute, né? Bom, primeiro porque durabilidade, né, do material, né? Barro queimado, né? A gente fala, você põe no forno a argila, né? Você queima, uma vez que você colocou, né, o barro no forno em altas temperaturas, né, ele acaba, mesmo baixa, né, enfim, ele acaba tendo uma durabilidade alta, né, dura anos, 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 anos e anos. E segundo, porque é um material, claro, né, que a gente encontra em abundância na natureza, barro, né? Então, é um material fácil, de fácil acesso e que eu consigo, é maleável também, que eu consigo fazer diversas formas para vários usos e várias funções, tá? Então, todas as sociedades acabam tendo certo acesso ao barro e fabricando objetos em argila, né, em cerâmica, tá? E é um material, como eu falei, que acaba durando, tá? Então, a gente encontra bastante na arqueologia, tá? Tanto no Velho quanto no Novo Mundo, tá? Bom, para vocês terem uma ideia, aqui na Grécia,
a quantidade é tão grande, mas tão grande, que essa foto eu gosto demais dela, né? E ela exemplifica isso muito bem, né? É uma foto bem ó, típica, né? E clássica já, né? Assim, tá na estação principal do metrô de Atenas, a Síntagma, né? No centro da cidade, que ela mostra que durante, né, ela foi tirada durante as escavações de ampliação do metrô de Atenas para as Olimpíadas de 2004. Tá? E quando foi passado, né, aquele tatuzão, né, para fazer o buraco, né, de ampliação, né, da linha de metrô, em cima tinha um depósito votivo, né, de um santuário, né? E literalmente o teto desse depósito, né, caiu. O tatuzão passou, o teto caiu e o vaso, a quantidade de vaso, literalmente, blá, desabou e tomou conta do túnel, né? Dos túneis que o tatuzão estava abrindo, tá? Isso é a cacaiada, vasaiada é as cacaiada que caiu e quebrou desse depósito votivo, tá? Então aí a gente tem a história de vários objetos, né? Vários indivíduos, que nem eu costumo brincar, né? Porque o caco, né? O pedaço, né? Do fragmento, né? De um vaso, uma peça. Isso aqui é um recipiente, vai, que a gente chama em cerâmica. A caneca é um recipiente. Quando ela quebra, se ela quebrar aqui a minha alça, né? Que é onde eu seguro, se ela quebrar, é um fragmento, a gente chama de fragmento, ou caco, tá? O caco me lembra sempre o sapo, né? Mas enfim, é o caco, né? É o fragmento. Então, o fragmento, ele é um pedaço do todo, né? O caco é um pedaço do todo. A brincadeira que eu faço, né, na cerâmica, é que nem se fosse a parte do corpo. Se eu esquartejo uma pessoa, eu sei que é meio cruel, né, mórbido isso, mas se eu me esquartejar, se eu tirar meu braço, né, vai ser como se fosse o caco, como se fosse a alça do vaso, tá? Então, é o meu fragmento, né, é um pedaço do meu braço. Então, a gente, na arqueologia, para reconstruir a história do objeto, a gente não reconstrói a história do objeto com o fragmento, com o caco, com o pedaço, com o braço. Eu não consigo reconstruir a história da Camila, se fosse um ser humano, né? Só com o braço da Camila. É impossível, tá? Eu sou obrigada a ter a Camila inteira, tá? Então, a primeira coisa também, quando eu encontro na arqueologia um pedaço de alguma coisa, é que eu tenho que pegar esse pedaço e chegar no todo, para depois do todo chegar nas pessoas, tá? Quer dizer, se eu encontro o braço da Camila, eu tenho que chegar primeiro na Camila. Então, é do pedaço no indivíduo. É a mesma coisa que acontece com a caneca, com o fragmento, com a alça. Se eu encontrei a alça, eu vou ter que primeiro chegar na caneca, para depois reconstruir toda a história da caneca, a história de vida da caneca, para chegar nos indivíduos que, opa, utilizaram a caneca. A Camila, que bebeu da caneca, a Eliá, a minha amiga que me deu a caneca, e as duas moças que fabricaram a caneca, venderam a caneca, pensaram na caneca, etc. Entenderam como é complexa a história? Então, por isso que eu chamo, no caso da caneca, eu chamo de chegar do fragmento ao recipiente, ao vaso, do pedaço ao indivíduo, do pedaço do braço da Camila ao indivíduo, a Camila, tá? Depois reconstruir a história da Camila, depois reconstruir a história da caneca, tá? Então, a arqueologia é complexa por causa disso, porque a grande maioria do que a gente encontra não é a caneca inteira. Ih, era bom que fosse, né? Mas não é.
a grande maioria do que a gente encontra é isso aqui que vocês estão vendo na foto, é a cacaiada, que nem brinca, são os fragmentos. E a gente não consegue reconstruir a história de vida que eu expliquei para vocês toda aqui com o fragmento. A gente tem que do fragmento chegar no indivíduo, no vaso, no todo, na caneca, para depois reconstruir a história de vida dela, tá? Exemplos, né? Então vamos lá, para vocês entenderem como é complexa a coisa, né? Aqui, ó, esse é um dos exemplos, o pessoal que conhece aí, acompanha, já sabe, né? O que que é, que eu costumo brincar, que é o Kinder Ovo, né? Na arqueologia, na minha, sobretudo na minha arqueologia aqui, né? Então, quando a gente está cavucando, né? Tá lá escavando, 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 sobretudo aqui em Argos, né? Na cidade que eu tô, a gente encontra um vaso, né? Encontra exatamente uma cerâmica, só que lá não é pequenininha assim, né? Que nem a minha caneca aqui que eu tô segurando, tá? É um vaso enorme. Como é que eu sei? Deixa eu explicar aqui para vocês. Vocês estão vendo esse pauzinho aqui? Isso daqui é o que a gente chama de escala, desculpa. É o que a gente chama de escala, tá? Ela é uma escala de 10 em 10 centímetros, tá? Ai, cadê minha flechinha? Aqui é 10 centímetros, então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Quer dizer, ela tem meio metro, tá? Isso aqui é meio metro, tá? Meio metro. Então, isso significa que se vocês pegarem ela aqui, ó, põe ela daqui do pé do vaso, aqui é o pé do vaso, tá? É onde eu apoio ele no chão, digamos assim. Então, se vocês pegarem ela e colocarem ela aqui, ó, ela vai ter meio metro, mais meio metro, 1 metro, mais meio metro, com 1,5 metro. Quer dizer, esse vaso tem mais de 1,5 metro de altura. Se vocês colocarem ele no chão, para cima, ele vai ter mais de 1,5 metro de altura. Bom, eu tenho 1,60 m, tá, gente? Então, quer dizer, quase que eu caibo nesse vaso em pé. Tá? Então, quando eu estou escavando e encontro um vaso desse tamanho, nossa senhora, né? O que para botar flor? Não sei, né? Acho que não, né? Bom, tudo bem. Eu já fico meio, tem alguma coisa errada nesse vaso aí. Então, o que que a gente faz? A gente faz um buraco nele aqui, ó. Porque dentro é o Kinder Ovo, que a gente fala surpresa, né? Tem coisa dentro, tem morto dentro, né? Ele é um caixão, né? Ele é literalmente um vaso cuja história de vida dele, ele foi pensado, né? Esse objeto enorme, ele foi pensado para ser um caixão, né? Para enterrar um morto, tá? Para conter uma pessoa, tá? Para conter um defunto, né? E objetos dentro também, né? O que a gente chama do mobiliário funerário. Vocês vão escutar isso bastante nas palestras dos colegas, né? Então, para conter, ou que a gente também chama de acompanhamentos, tá? Mobiliário funerário ou acompanhamentos, que são esses vasos aqui que você. Ai, tirei, né? Então, são esses vasos que vocês estão vendo aqui, né? Que eu deposito com o morto, né? Ponho o meu mortinho lá dentro do vaso, ponho os objetos, tá? E enterro o vaso, tá? Enterro o meu caixão. Tá? Faço as honras fúnebres lá, as práticas. Eu também não vou dar aula de funerária agora aqui, porque não é o caso, tá? De arqueologia funerária, enfim. Mas é isso que está acontecendo aqui, tá? Então, o que que aconteceu? Aí eu tirei os vasinhos, tá? Só para mostrar aqui para vocês, né? A gente tirou os vasinhos e sobrou o esqueletinho, né? O mortinho, aí sem os vasos. O que que aconteceu? A gente quebrou esse objeto no local de escavação, né? Quer dizer, quebrou esse grande vaso, né? Funerário, esse grande caixão no local de escavação, o que é péssimo, né? Porque ele estava intacto, né? Isso é, infelizmente, né, é o método da arqueologia, né, para escavar, se faz necessário,
né? Para não preservar exatamente a questão, né, anatômica do morto, enfim, questões de estudo, de pesquisa, que eu também não vou entrar aqui agora. Provavelmente nas palestras vocês vão ver isso ao longo também do ciclo, tá? Mas, enfim, o que que aconteceu? Nossa, eu cometi um crime, né? Eu que sou ceramóloga, ai, isso dá um infarto, uma dor no coração, a gente quer chorar até não poder mais, porque você quebra o vaso inteiro que estava intacto, né? Mas enfim, ok, o morto é mais importante que o vaso. É horrível reconhecer isso, né? O bioarqueólogo, o bioantropólogo, nessa hora pula e ri da sua cara, assim, enfim, que é ser da sermóloga, né? Mas enfim, você fazer o quê? Né? Oh, tá bom, né? Aí o que que você faz? Você leva para o museu a cacaiada. Né? Você leva a cacaiada para o museu e aí o bioarqueólogo continua rindo muito dessa cara e fala: agora você monta o quebra-cabeça, né? Se vira, né? É assim que acontece. Então, tudo bem, né? Aí a gente que é ceramóloga, especialista, fala: vou montar, né? E pronto, né? E aí você vira a cacaiada aqui, né? E começa a colar a cacaiada toda de volta no lugar, né? E é com isso aqui que a gente lida, né? A grande parte da arqueologia é isso aqui, né? A cacaiada, as milhares e milhares e milhares e milhares de cacaiada, né? De cacos, de fragmentos, para a gente tentar exatamente reconstituir o todo, o indivíduo, né? Que nem eu falo, tá? Brinca de quebra-cabeça no museu que nem louco, 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 né? O arqueólogo, ceramólogo, né, no caso, ele tem que amar quebra-cabeça e ser muito bom em quebra-cabeça, né, porque ele tem que identificar, né, exatamente o que caco é de quem, né, de que indivíduo de que é de quê, que o braço que ele encontrou ali pertence a Camila, porque se ele botar os braços errados, né, se ele pegar, puxa, nossa, mas é o braço que eu encontrei lá, e eu tô botando a Camila com a Cíntia, vai dar, né? Não vou como falar a palavra, mas vai dar errado, né? Porque aí ele vai fazer que os braços são do mesmo indivíduo e não são, né? Então, se por exemplo é isso, um vaso que tem duas alças, por exemplo, aqui, ó, né? Se ele encontrou as alças separadas e ele falar que é do mesmo indivíduo, né? Vai dar problema, tá? E aí a gente tem, né? Para ser humano, a gente tem, né, algumas técnicas que podem ajudar muito boas, né, hoje em dia, inclusive até DNA, né, e tal. Agora, para cerâmica também, né, a gente até tem análise de solo e tal, enfim, que pode ajudar, né, mas são recursos, são métodos, né, de análise laboratorial, né, em arqueologia que são mais difíceis de serem realizados. Então, tem que ser mesmo o bom ceramólogo mesmo, que vai tentar fazer isso. Muitas vezes não dá para fazer, né? E aí ele não vai identificar o caco do mesmo indivíduo, né? Do mesmo vaso. Então ele deixa, ele não fala, não afirma. Se não é do mesmo indivíduo, não fala que é do mesmo indivíduo, é melhor. Né, deixa o caco separado, tá? Só que aí isso vai dar problema, por exemplo, em análise estatística, né? É que nem análise populacional, né? É a mesma coisa, porque se ele for afirmar que ele tem 10 milhões de cacos e aí ele falar que ele tem 10 milhões de vasos, ai, né? Só que não são, né, do mesmo vaso. Se esses 10 milhões de cacos são de um indivíduo só, né? Opa, quer dizer que aquela sociedade produziu um vaso só, ao invés de 10 milhões de vasos. Isso dá muita diferença na interpretação e na história de vida dos meus objetos e nas sociedades, percebem? Tá? Então, é um trabalho muito complicado que tem que ser feito com muita calma e as interpretações em cima disso mais ainda, tá? Então, não é só cavucar. Esse trabalho que vem depois, exatamente da gente reconstruir a história de vida dos objetos, é o essencial, é o crucial, tá? Porque levantar as interpretações em cima dessa história de vida dos objetos é exatamente o que vai levar a entender os seres humanos
e as sociedades que interagiram com esses objetos, tá? E aí a gente pode falar um monte de coisa errada, tá? Bom, esse trabalho todo, né, é exatamente o trabalho mais lento dentro dessas reservas técnicas. E aí envolve tudo isso que eu falei para vocês, que agora os objetos adquirem uma nova vida, né? Quer dizer, opa, no momento que eles saíram da Terra, que eles saíram do contexto arqueológico, ixi, agora eles ganham vida na mão do arqueólogo, que é meio besta e começa a fazer brincadeiras que não deve, tá? Bom, eu só anotei ali essa bolinha aqui para mostrar para vocês uma figura que eu vou falar um pouquinho para frente, que é o cavalo, né? Que ele também, né, vai ter uma presença aí, tanto no velho mundo, aqui na Europa, quanto no novo mundo. E ele vai ser um objeto de poder, né, muito, muito, muito utilizado como um objeto de poder. Eu não vou falar dele aqui hoje, né, que eu tenho várias pessoas aí que já me ouviram falar demais sobre ele aqui em Argo, enquanto um objeto de prestígio e poder na sociedade argiva aqui, que eu estudo, no período que eu estudo. Eu não vou falar dele aqui hoje, mas vou trazer um exemplo no Novo Mundo, né, nas Américas, tá? Como um objeto de prestígio e poder, quer dizer, tanto no Novo quanto no Velho Mundo, tá? E os usos, né, que ele adquire, exatamente isso que eu estou falando depois que ele é desenterrado, nessa nova vida. Olha que legal, né? Como é interessante a gente pensar sobre isso, né? Sobre essa reinserção do objeto do passado na sociedade do presente, né? Como um objeto arqueológico de estudo da arqueologia e que adquire novas funções totalmente diferentes e curiosas, né? Eu coloco aqui para vocês pensarem, né, bastante sobre isso, sobre a questão do patrimônio arqueológico, né? Esses cacos que vocês estão vendo, porque isso é um vaso, tá? Reconstituído totalmente de gesso, tá? Olha o caco, né? O fragmento tentando chegar no indivíduo, né? Então, esses arqueólogos pegaram isso é real, tá? Isso aqui é arqueológico. Isso aqui é arqueológico. Quer dizer, o que foi encontrado na escavação, nas escavações arqueológicas, foi isso aqui da borda e essa parte do pé, tá? Aí, os arqueólogos ficaram preocupados, exatamente, eles identificaram que seriam esses pedaços, tá? Seriam do mesmo vaso, seriam do mesmo indivíduo, tá? Então, ele foi esquartejado, né? E aí eles falaram, poxa, são do mesmo indivíduo, então vamos colocar junto. E a forma dele, a dimensão dele é essa. Aí, ao invés de ficar só no desenho, né? Ou só, enfim, sei lá, em algum outro tipo de reconstituição, né, ou reconstrução, eles acharam, né, que, bom, vamos colar os pedaços aí, mais ou menos onde era, com gesso, né? É um tipo de restauração da época, tá? Isso é dos anos 60 aqui na Grécia. Era comum fazer isso, tá? E aí eles fizeram isso tudo em gesso, quer dizer, danificaram, inclusive, o patrimônio arqueológico, né? Danificaram essa parte aqui dos objetos. E aí isso não vai para exposição, tá, gente? Isso não vai para exposição, porque um objeto desse jamais vai para uma exposição. Então, o que que eles fizeram? Colocaram o objeto como base para um tampo que a gente sentava na reserva técnica, né? Tem uma cadeira aqui, eu sentava aqui para trabalhar aqui. Então ele virou pé de mesa, como se fosse um pé de mesa, na verdade, né? Complicado, né? Complicado isso. É um pouquinho complicado fazer esse tipo de uso do objeto arqueológico, né? Na restauração e etc. Mas isso eu estou mostrando para a gente pensar na história de vida do objeto arqueológico, né? Que ele ganhou uma história de vida completamente nova, distinta, né? E
no nosso mundo hoje, né? Bom, e aí mais uma, né, aqui de exemplo da história de vida de um objeto, que aqui no caso é uma arquitetura, agora não é cerâmica, né, mas é uma arquitetura, né, é um palácio inteiro, né, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é o Palácio de Knossos, em Creta, né, que, enfim, as escavações foram conduzidas, né, pela Escola Britânica, né, daqui de Atenas, tá? Pelo Arthur Evans, né? Que, enfim, ficou muito preocupado, né, quando ele encontrou os, os resquícios, né, desse palácio minoico em Creta, tá? Da civilização minoica. Também não vou entrar agora, claro, na explicação toda sobre a civilização minoica e da do bronze em Creta, enfim. Ele ficou preocupadíssimo em reconstruir esse palácio. Da mesma forma que a gente acabou de ver o vaso, né? Essa ideia de reconstruir o objeto, de reconstituir o objeto original, né? Como ele era no passado, tá? Essa ideia vem no final do século XIX, né? Começo do XX, tá? Na arqueologia, ela é bastante forte na arqueologia europeia. E, bom, ele, por meio de iconografia, né, que ele encontrava no próprio palácio, né, desenhos, né, nas plaquetas encontradas no palácio, etc., ele teve ideia de como reconstruir esses buracos que ele encontrava das colunas minoicas no palácio e todo o palácio inteiro, né, com os pedaços dos afrescos, murais e etc. Então ele foi literalmente reconstruindo o palácio inteiro. Ó, vocês estão vendo as fases, né? A gente vai vendo as fases que ele vai construindo até isso, até chegar nisso, tá? Hoje em dia como ele tá? Até chegar literalmente nas colunas, na reconstrução das colunas inteiras do palácio. Tá? Só que essa reconstrução foi feita com cimento, um cimento moderno, tá? Com o material que ele tinha na época, tá? Disponível na época, que não era o mesmo material, a mesma matéria-prima do objeto da antiguidade, lá da Idade do Bronze Minoica em Creta, tá? Dos minoicos, tá? Não era matéria-prima que os minoicos utilizaram, pensaram o palácio dele, utilizaram, tinham de recurso, né? E utilizaram para concretizar a ideia do palácio deles. Não era a mesma matéria-prima. Então, o que que aconteceu? Eles reconstruíram, aí são fotos, né? Enfim, o sítio hoje está, né, todo reconstruído assim, as pinturas murais, né, os afrescos também, enfim, é lindo, maravilhoso, é turístico para danar, né? Nossa, atrai turista no verão, assim, nossa, aqui no Sós você nem anda, né? É assim, né? É cheio de gente, você anda empurrado porque visualmente falando, é muito bonito e os turistas, né, entendem, né, não é aquele apinhado de pedra sobre pedra que você não entende nada, né? Então, ele é visualmente falando, é muito atrativo, né? Então, tá lá, né? Olha lá, é lindo, muito bonito, colorido. Ó, que lindo, né? A Sala do Trono minoico é toda, assim, o original, se você tem que ficar caçando, assim, parar e olhar muito de perto para ver o que que é original, porque a maior parte não é, né? Tudo reconstituição, né? E aí, bom, só que aí você chega numa das salas, do palácio, que aí você vê e bate o olho, a base, que é a única parte arqueológica original, ela está completamente destruída de gneiss. Por quê? O resto que vem para cima, que foi reconstruído tanto pelo Evans e posteriormente e tudo mais, é de cimento e está destruindo a base original.
exatamente pela incompatibilidade que eu falei para vocês, né, que não existia cimento, não é o mesmo o cimento, né? Não é o mesmo cimento da antiguidade minoica, da Idade do Bronze. Então, a reconstituição do palácio posterior, no final do 19, começo do 20, né? Ela é totalmente inadequada, a matéria-prima é totalmente inadequada com aquela utilizada pelos minoicos, né? Quer dizer, eu reconstruí um objeto, né, em cima de um objeto original, em cima de um objeto arqueológico, eu criei uma nova vida para o palácio, para o objeto, para as salas, para as colunas e etc., que está destruindo, inclusive, o patrimônio arqueológico, né? Ele está tendo um novo uso, uma nova função, como eu falei para vocês, né? Ele renasceu, né? Ele estava morto, ele foi escavado, né? Ele foi cavucado, ele está tendo completamente um novo uso, uma nova função que é turística, inclusive, aliás, né? Que tem uma importância extremamente relevante, né? De, claro, patrimônio histórico, arqueológico, o conhecimento, né, da história grega, enfim, e etc. Mas esse uso e essa nova função, essa nova inserção e interação desse objeto na sociedade atual, na sociedade contemporânea, também teve uma consequência ruim, né, da forma como ele foi feito, né? Então, aí a gente tem que, né, coloca um pontinho aí para a gente pensar, né? Como a gente inserir esse objeto arqueológico, né, na nossa sociedade, tanto o estudo dele quanto a parte de patrimonialização, digamos assim, desse objeto, né? Então, essa forma que o Evans encontrou, também não foi uma forma legal, né? Porque ele está destruindo o patrimônio arqueológico, tá? Então, não é uma forma, né? Bom, aí a gente tem os desenhos, né? Então, é uma forma de, enfim, aí entra em termos de recepção, né, que tem os desenhos desde lá, né, de Idade Média, moderna, né, enfim, contemporânea, e as formas aí, né, de que a gente tenta também de passar para o público como eram esses objetos, né, essa parte que a gente encontra do todo, como eu falei para vocês, o fragmento que eu encontro da minha xícara, né, a alça que eu encontro da minha xícara, ou o braço que eu encontro da Camila, como que eu faço para mostrar o todo para o público, né? Não botar aquele vaso lá cheio de gesso que eu mostrei para vocês, ou não botar o cimento na base de gneiss que o Evans colocou, né? Então, maquete, por exemplo, né? Como a própria maquete de Knossos que está no sítio, né? Que a escola britânica fez, né? Olha só, né? Então aqui eu consigo entender, o público conhece, consegue ver, né? O palácio, consegue entender o palácio minoico sem precisar fazer o que o Evans fez, né? Sem precisar colocar aquele monte de estrutura de cimento em cima da base arqueológica de Gneiss, né? 3D, reconstruções 3D também, né? Hoje em dia está muito comum, né, isso. Os próprios jogos, né? Ai, vou falar, gente, não me aguenta, porque eu conheci o consul, a Lidiane tá aí também, ela também conheceu, a gente conheceu o consultor do Assassin's Creed. Ai, ele é super simpático. E ele fez uma exposição que está agora aqui no Museu Cicládico, né, de arte cicládica, que é o da Herônia, que é a batalha, né, de Herônia, só um parênteses, e é fantástico esse tipo, eu acho, né, que pelo menos esse tipo de instrumento, né, para o público, né, ajudem muito, né, são tipos de recursos que ajudam o público a entender
né, essa história dos objetos arqueológicos, né, e as interações dos objetos arqueológicos, né, com as pessoas nas sociedades antigas, sem a necessidade da gente intervir tanto, né, no próprio objeto arqueológico, né, como é o caso daquele vaso que eu mostrei para vocês, ou do Evans, né, em Knossos, tá? Enfim, aí são posições minhas sobre a questão da arqueologia, né? E, por exemplo, agora eu tinha que colocar, né, um último exemplo aqui no Velho Mundo, antes da gente passar para o Novo Mundo, rapidinho, né? O Teatro de Argos, né? Que é o mais maravilhoso da Grécia, tá, gente? Não é Epidauro, sinto muito, mas eu sou argiva, então eu sou obrigada a falar, porque, enfim, a concordar com os argivos, mas bom, que também é um objeto, né, da arqueologia, que foi encontrado aí no final do século XIX, também, começo do XX, tá, sobretudo nas escavações de 1902, de um membro estrangeiro aqui da EFA, enfim, que cavucou em Arcos aqui pra caramba, né? O Wilhelm Wolfgraff, ele chama, tá? Em 1902, sobretudo, e ele encontrou aí parte do teatro que é datado mais ou menos, assim, existe umas controvérsias, mas assim, originalmente esse teatro teria sido construído no final do período arcaico na Grécia, tá? Isso quer dizer mais ou menos século IV antes de Cristo, tá? Final do século IV antes de Cristo. Tá? E ele passou por várias reformas, sobretudo no período helenístico, tá? Século terceiro, segundo antes de Cristo, que teria sido o apogeu dele, tá? E ele teria abrigado originalmente aí, por volta do século IV, final do século IV antes de Cristo, ele teria abrigado cerca de 20.000 pessoas. Tá? Isso é muito. Isso é muito, é muito. Existe uma briga, por isso que eu falo, né, que eu defendo ele, porque existe uma briga que ele teria brigado mais do que Epidauro, tá? Ah, aqui no Peloponeso, né, assim, que, enfim, o teatro argivo seria maior, né, do que Epidauro. Ele hoje só não abriga mais porque Epidauro está restaurado, né, muito bem restaurado, mas ele tem 90 degraus, né? Originalmente ele teria 90 degraus, tá? E ele é super utilizado, né? Como epidauro, né? Então isso que eu quero mostrar para vocês, que o ciclo de vida, né, dos objetos arqueológicos aqui na Grécia, no Velho Mundo, eles têm um ciclo de vida pós-deposicional, que a gente fala, né, depois, né, da morte, né, depois que eles encerram o ciclo de vida deles lá nas sociedades do passado, né, eles continuam tendo um renascimento, né, quando eles são escavados, né, eles têm um uso, né, muito grande, né, aqui, né? Então, os teatros aqui, sobretudo, eles são muito utilizados nos períodos de temporada, no verão, né? Então, Epidauro, né, é o maior exemplo deles. Então, tem peças durante o verão o tempo todo, né? Assim, custa, né? Mas geralmente é muito barato. E Argos é de graça, tá? Exatamente porque ele não é restaurado. Então, eu sempre conto, né, também para os meus alunos, eu não entendi a primeira vez que eu vim para cá, eu não entendia nada de grego, né, na época. E aí mas não interessa, né? Claro, vamos pro teatro, vamos pro teatro, claro, nossa, vou ver peça em grego, imagina, num teatro grego, nossa, tem que ir. Então vamos. E aí eu fui ver Tesmoforiades de Aristófanes, tá? E aí eu falei assim, bom, ok, vamos. Aí a gente saiu daqui da casa, todo mundo, a equipe toda de escavação e tal. E aí todo mundo na rua com um travesseiro debaixo do braço, uma almofada. E eu olhava e falava, mas por quê? Mas por quê? Por quê?
Todo mundo indo de travesseiro no teatro, o que é que vai dormir no meio da peça? Deve, nossa, né? Poxa, mas eu gosto de tesmoforiádeos, não, que coisa. Bom, eu vou dormir mesmo, porque eu não entendo grego mesmo, então, né, na época, não é, até que. Eu entendi, porque o teatro não é restaurado, né? Então, assim, o mármore do teatro é todo cheio de buraco. Então, era para pôr o travesseiro, era para ficar sentada 2 horas e aguentar nos buracos do teatro, né? Claro. Então, aí eu entendi, porque eu já estava, nossa, com meu bumbum quadrado no final, assim, eu estava muito mal. Mas, enfim, chorei a peça inteira, não entendi nada, mas chorei a peça inteira porque, né? Era a primeira vez que eu estava sentada num teatro grego do período arcaico e enfim estava vendo uma peça, né? Então o uso, né? Exatamente a reciclagem de um objeto antigo, né? Tendo uma nova história de vida, né? Sendo utilizado, tá aqui a peça para vocês, ó, né? Todo mundo no final, uhul, né? Então, e eu lá também, uhul, na peça, enfim, numa peça antiga adaptada, né? Ainda por cima, né? O teatro antigo sendo usado hoje, né? Para encenar uma peça antiga, mas com um grupo, né? Que fazia uma readaptação da peça de um autor antigo, tá? Bom, vamos para o novo mundo, né? Brasil, né? E eu vou falar de dois objetos, tá? Prometo que eu vou tentar ser rápida para a gente não estourar tanto tempo aí. Já está estourado. Vou falar de dois objetozinhos, tá? O tipiti, que eu não sei se vocês conhecem, acho que alguma parte deve conhecer, né? Que é um objeto indígena, né? De tradição da cultura indígena, sobretudo amazônica, né? Sobretudo da cultura amazônica, e que é arqueológico, tá? Tem registro arqueológico, muito é utilizado, muito tempo antes da chegada dos europeus, tá? Muito antes da chegada dos portugueses, tá? O que que é o tipiti, né? Para quem não conhece. Tipiti é um objeto feito de palha, tá? Confeccionado todo trançado, feito de palha, e que ele funciona como uma prensa da mandioca, né? A mandioca também, para quem não sabe, né? Uma raiz brasileira, né? Cultivada no Brasil, muito antes dos portugueses chegarem, tá? Ela não foi introduzida nas Américas pelos portugueses, tá? Então, os indígenas já utilizavam, né? Como é que eles faziam? Eles colocavam a mandioca dentro do tipiti e prensa, torce, né? Para retirar exatamente o líquido, né? E fazer a farinha de mandioca, tá? Fazer a farinha da mandioca, que a gente usa para fazer tapioca, né? Enfim, e vou falar daqui a pouco outras coisas, né? Tá aí, ó, né? Então, na verdade, né, a farinha da mandioca, então, portanto, para chegar no objeto, né, na farinha da mandioca, a gente utiliza o quê? Um instrumento, tá? A técnica, uma técnica que possui um know-how, uma sabedoria que é indígena, tá? Que é fruto da cultura indígena brasileira e que é arqueológica, tá? Que é um objeto arqueológico, tá? Então é um objeto fruto de um saber indígena. Bom, e que a gente usa, né, a mandioca, a farinha da mandioca a gente usa até hoje, né, para comer, que eu falei, que é ah, ah, comum, né, fruto super comum da cultura, inclusive nordestina, né, e baiana, né, da tapioca, né, a gente come tapioca, meu Deus, vai para Bahia, que delícia de tapioca, né, que a gente come, vai para Campina Grande, né, vai para Paraíba, tapioca, é tapioca, né, enfim, a gente só come tapioca por causa dos índios, né, por causa do tipiti, essa é que é a verdade, né? Se não fosse os índios, se não fosse o know-how, o saber indígena do tipiti, a gente não comeria tapioca, tá?
Bom, e esse saber, esse know-how é passado dos índios de geração para geração, tá? Há centenas de anos, muito antes dos portugueses chegarem, tá? Então, o Tipiti é o maior exemplo de uma sabedoria arqueológica passada de geração para geração e que dura até hoje, que os povos da Amazônia fazem até hoje, tá? Nas fontes, né? Tá aí, coloquei, né? Para quem quiser, enfim, eu fui colocando aqui algumas referências bibliográficas e algumas referências de sites super interessantes e importantes, né? E no do Tipiti tem o Portal da Amazônia, tá? Que tem inclusive pesquisas, né? Tem pesquisas da Embrapa sobre ele e tal, que é exatamente para não deixar, ele virou não só cultura material que a gente fala, mas cultura imaterial, que é exatamente essa a questão do conhecimento, né? De, de você imortalizar esse conhecimento que é transmitido, esse know-how, né? Esse saber que é passado de geração para geração, tá? E que vem desde sei lá quando, né? É arqueológico, tá? Por isso que é cultura imaterial, tá? E tá aí, né? Eu até trouxe uma frase do pesquisador do Felipe Pires, né? Que ele fez uma pesquisa de iniciação científica financiada pelo CNPq, né? PIBIC, que está no site, no portal da Amazônia, inclusive os resultados da pesquisa dele sobre o Tipiti e tudo, né? E que ele fala assim, ó, os traçados indígenas. Ai, deixa eu só tirar minha tela aqui que tá aqui no meio do caminho, desculpa. Os traçados indígenas têm usos diversos na vida social das populações. As estruturas básicas, né, amazônicas, né, indígenas da Amazônia, é isso que ele está falando, né? As estruturas básicas, entretanto, exigem técnica, os usos das mãos, né, os instrumentos necessários para concretizar a ideia, o tipiti, né, o instrumento, o objeto. Coordenação motora, imaginação do artesão, a pesquisa também investiga a substituição do objeto por outras tecnologias como a prensa. Então, assim, a pesquisa dele é muito interessante porque, inclusive, mostra, né, que hoje em dia o Tipiti está correndo risco, né? Essa questão da aprendizagem, do know-how, de passar de geração para geração, para concretizar a ideia, né, do Tipiti, da cultura material e imaterial do Tipiti, ela está correndo risco de morrer por causa da prensa industrial, tá? De fazer a farinha de mandioca. Né? Quer dizer, eu pegar a mandioca, botar na prensa, né, industrial e fazer a farinha de mandioca e não utilizar mais o tipiti, tá? Então, é muito interessante, né, ver também que tem essas iniciativas, né, que a gente precisa dessas iniciativas de pesquisa para não deixar exatamente esses objetos e essa cultura material, essa cultura imaterial, né, esse know-how, essa arqueologia do saber, né, não deixar isso morrer, né, não deixar isso desaparecer nessas culturas tradicionais como a cultura indígena amazônica que domina, né, esse saber, domina esse know-how do Tipiti, tá? O Tipiti, né, ele já é mencionado nas fontes literárias, né, nas fontes escritas, ele já é mencionado, né, desde lá de 1500, né, perto do descobrimento, por um viajante, vamos colocar assim, que chama Hans Staden, um alemão, né, que veio aqui para o Brasil já em 1500 e pouco, né, 1530 e pouco, viajando pela capitania de São Vicente, né, que foi inclusive junto com os tupinambás, né, os antropófagos, e que queriam devorar ele, né, e só que aí ele
Ele começou a chorar, 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 e aí os índios, ai meu Deus, ele é covarde demais, solta, a gente não quer comer ele não, né? E aí ele viajando, né? Ele viu exatamente os índios fazendo tipiti, usando o tipiti, né? E aí ele já relata o tipiti nos livros dele de viagem, tá? O próprio Hans Staden já fala do tipiti, né? Tá ali, ó, eu coloquei a página dele eu coloquei um trecho dele, né, no capítulo 11 lá, né, como ele fala lá descrevendo, né, o que os selvagens, né, comem como pão e como plantam e preparam as raízes da mandioca, né, e aí lá embaixo eu grifei, né, ó, né, porque eles exatamente, né, eles usavam o tipiti para drenar, né, tirar, inclusive, que é venenoso, né, o líquido da mandioca, para drenar e fazer a farinha da mandioca, né? E também um outro viajante, né, também, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, também vai falar de dois tipos de tipiti na Amazônia, né, nos povos amazônicos, indígenas da Amazônia, que é o tipiti manual, né, que vocês estão vendo ali, ó, que eu mostrei também ali, que estava no portal da Amazônia, né? E o tipiti de prensa, que é a Índia sentada, esse grandão, né, que vocês estão vendo ali do lado, né, direito, desculpa, tá? Em que ela senta e com um peso, né, do outro lado, puxa, né, o tipiti, estica o tipiti para fazer a prensa, para espremer a mandioca, né, para tirar a farinha. E aí vem o outro viajante já. Esse daí é um pouco bem posterior, né, em relação a Hans Staden, tá? É um viajante norte-americano, naturalista norte-americano, enfim, que viajava pelo Brasil. Ele veio no século XIX, já, enfim, né, bem distante do Hans Staden. Ele veio 3 vezes para o Brasil, especialmente para a região amazônica, né, Santarém, tá ali embaixo, eu coloquei para vocês, né? E relatando também nos livros dele, né, sobretudo o tipiti de prensa, né? E por que que eu vou falar, né, exatamente do tipiti? Não só para falar da tapioca, que eu falei para vocês, né, um objeto arqueológico, né, que traz esse saber, esse know-how, né, da, da cultura indígena, né, que é passado, é transmitido de geração para geração, né, envolve todo um processo de aprendizagem, né, de tradição, mas também que, claro, vai sendo inovado, né, ainda mais depois de tantos e tantos anos, né, mas para falar que ele também foi usado, né, lá no século XVII, né, em Minas Gerais. Eba, os mineiros, meu pai é mineiro, né? Então não posso falar nada. Mas aos mineiros, ele também foi usado, né? Esse objeto, esse know-how, né? Esse objeto de saber, né? E esse know-how da cultura indígena, ele foi utilizado, né? Foi somado aí pelos portugueses, né? Nas fazendas em Minas, né? Sobretudo aí por causa da extração do ouro, né? Ele foi utilizado para confeccionar pão, né? Porque o trigo para chegar nas fazendas mineiras era caro, né? Então eles começaram a tentar, opa, e agora? Como é que a gente vai fazer, né, para solucionar a questão do pão? Como é que a gente vai fazer pão agora aqui em Minas? Pô, os índios usam mandioca, né? É, eles usam essa farinha aí da mandioca, eles comem a farinha de mandioca. Então a gente pode usar a farinha da mandioca deles. Eles estão usando esse instrumento aí, eles têm essa sabedoria, né? Eles têm esse know-how aí para fazer essa farinha de mandioca. Então, eles pegaram a farinha de mandioca, associando, né, um processo aí de decantação dessa farinha,
refinaram aí, fizeram essa farinha mais fina, que a gente chama de polvilho, né? Aí eles acrescentaram, né, misturaram coisa aí nesse polvilho, né? Gente, eu botei polvilho doce, mas enfim, o pessoal que faz bastante pão de queijo, que já me entenderam onde eu quero chegar, né, me corrige, tá? Sobretudo minha mãe, que é especialista em pão de queijo, né? Eu casado com mineiro, né, que tem a receita da mãe do dono do pão de queijo. Então, me ajuda, né? Mas aí acrescentaram o quê? Uns ovinhos, né? Uns ovinhos e um leitinho, né? E fizeram pão de queijo. Então, o pão virou pão de queijo, né? Leitinho não queijo, né? O Minas padrão lá, né? Acrescentou, então, né? Aí, enfim, virou o pão de queijo, né, em Minas. Tradicional pão de Minas é o pão de queijo. Aí a gente pensa assim, bom, mas para acrescentar o queijo, né, que é um objeto, né, também, a gente precisa de um outro objeto, precisa de um animal, que é a vaca, né? E a vaca chegou como no Novo Mundo, na América, né? Ai, eu sou questionadora, né? Sou chata. Como é que você explica? Porque, bom, para inventar o pão de queijo, né? Para inventar um novo objeto, tá? A farinha, o polvilho, a gente entendeu, né? Que chegou de um know-how indígena, né? De um saber indígena, de um objeto que é o tipiti, que só foi possível por causa do tipiti, né? Da mandioca que eram todos do velho mundo, certo? Indígena, todos do velho mundo, arqueológico. Mas, para chegar no pão de queijo, a gente precisou de dois objetos, o queijo e o ovo, que será que eram do velho, do novo mundo? Qual é a história de vida desses dois objetos? O queijo, vamos para o queijo. Para fazer o queijo, eu preciso do leite. O leite, eu preciso da vaca. E a vaca? Da onde vem a vaca? Nossa, isso é complicada, né? Será que a vaca é do velho ou do novo mundo? Pois é, a vaca não existia na América, né? A vaca chegou com os portugueses, ela foi introduzida, né? Índio não bebia leite de vaca, gente. Engraçado essas coisas, né? Lá na América do Norte tinha búfalo, né? É outra coisa, tá? Eu não vou entrar nessas coisas, enfim. Se vier aí nas palestras, vocês vão ver aí nas palestras futuras, né? Quem sabe o pessoal fala alguma coisa sobre essas coisas, mas enfim, eu não vou entrar nisso não, tá? Mas enfim, a vaca veio depois, tá? A vaca veio, eu vou até pegar uma colinha aqui nas pesquisas, mas enfim, a vaca entrou, foi Colombo, tá? Colombo lá, logo depois da descoberta do Novo Mundo, né? Da descoberta da América, Colombo veio com vaca, tá? Trouxe em vaca, trouxe várias vacas depois nos navios, tá? E aí no Brasil ela entrou pela capitania de São Vicente, tá? Logo depois também, logo lá 1500 e pouco, também já chegou em São Vicente, tá? E aí foi se espalhando, sobretudo no Charco, né, Argentina. Oba, daí o doce de leite, né? Tão bom do sul, vai. Então, enfim, bom, esquece tudo isso agora, enfim, mas só para entender, só para vocês entenderem que assim, então, para eu chegar no pão de queijo, de novo, que eu estava falando do pão de queijo, né? A gente precisou de um know-how de um objeto que é arqueológico do velho mundo, que é o tipiti, que é de sabedoria indígena. Mas eu também precisei de um objeto que é o queijo mineiro, né? O Minas padrão lá, sei lá, enfim, que na verdade veio do velho mundo, porque eu precisei do leite. O leite veio da vaca e a vaca veio do velho mundo, certo? Tá? E também aí precisei também do ovo, né? O ovo vem de quem? Da galinha, né?
Aí, bom, não vamos entrar nas questões quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Mas enfim. E a galinha, né? A galinha, afinal de contas, é de quem, né? Do velho ou do novo mundo? Ela é um objeto. Qual é a história desse objeto? Né? Será que ela é do novo ou do velho mundo? Né? Nossa, agora complicou. A minha galinha tá até assim, nem ela sabe, né? E agora e eu? Da onde que eu vim, né? Eu sou do velho ou do novo mundo. Durante muito tempo, se achava, né, os pesquisadores achavam que a galinha também tinha sido introduzida no continente americano pelos europeus, né? Quer dizer, como a vaca, né? Como eu acabei de mostrar para vocês, a vaca, né? Que a vaca também não existia no continente americano antes da chegada de Colombo, dos portugueses, né? Dos espanhóis e dos portugueses. Mas, né? Recentemente, né? Pesquisas, né, nos ossinhos encontrados no Chile, né, num vaso cerâmico, pesquisas de ossinhos, né, de DNA, feitas no DNA de ossinhos de galinha encontrados numa cerâmica no Chile, né, feitas por pesquisadores, na verdade, foram antropólogos da Nova Zelândia, com a ajuda, né, de pesquisadores na Austrália, nos Estados Unidos, Canadá. O DNA da galinha, na verdade, resultou que essas galinhas, né, são da Polinésia. Ixi, aí a coisa ficou feia. E a datação dessas galinhas, desses ossos, né, dessas galinhas, é pré-Colombo, né, é pré-chegada do Colombo na América. Quer dizer, essas galinhas da Polinésia teriam chegado na América antes do Colombo. Tá? Ixi, aí a coisa complicou, né? Quer dizer, as galinhas já existiam na América antes do Colombo. E ainda por cima teriam vindo da Polinésia. Ai, caramba, né? E mais interessante, né? Porque associada a esses ossinhos de galinha, né, no Chile, da Polinésia, pré-colombiano, não foi encontrado ossinhos de pessoas da Polinésia, né? Só cerâmica local, né? Só cerâmica do Chile, né? Então a questão ficou bem complicada, né? Mas para nós aqui o que interessa, né? Dizer é que, bom, a galinha é uma questão complicada, né? Que a galinha realmente pode ser do velho mundo em relação à América, né? Ela, ela não necessariamente foi introduzida por Colombo, né? Opa, aí a coisa complicou, né? Quer dizer, aí bota realmente em questão, bota o. Aqui a gente coloca realmente em questão esse conceito de velho e novo mundo, percebem? A galinha questionou tudo. A galinha questionou, né? Porque, afinal de contas, a presença da galinha é anterior à chegada do Colombo na América, tá? Agora, ela também veio nos navios espanhóis e nos navios portugueses. Ela também foi introduzida no Brasil pelos portugueses, tá? Então, o ovo para fazer o pão de queijo é do velho ou do novo mundo? Ixi, dei nó agora na cabeça de todo mundo, né? Dei nó agora. E agora? Né? Esse é o problema do conceito velho e novo mundo, né? Então, será que a gente, os ovos que os portugueses lá das fazendas do século XVII pegaram o polvilho, pegaram o tipiti, o know-how dos índios, pegaram o queijo. Será que os ovos que eles estavam utilizando para fazer o português, para fazer o pão de queijo, eram ovos da galinha do velho mundo ou do novo mundo antigo lá, pré-colombiano? Não sei.
né? Aí a Ah, gente vai ficar se questionando. Oi, eu já tô passando, né? Tô acabando, tô temos acabando. 5 minutinhos. Não, eu tô super envolvida aqui. Temos 5 minutinhos só para a gente encerrar, por favor. Tá bom, tô acabando. O problema é que eu prometo que eu tô acabando. Eu sempre falo demais, tá? Então, né, terminando esse caso, pra gente. É o último, é rapidinho, prometo. Tá? Mas é só para a gente pensar exatamente, né? Aí, então, eu inseri, né, num conhecimento, num know-how, que nem eu falei para vocês, né, do Tipiti indígena, né, arqueológico, que era do Novo Mundo, mas é antigo, né, é velho. Eu inseri um objeto novo, né? O queijo, que depende da vaca, que veio do velho mundo, né? E inseri o ovo, né? Que é da galinha, que aí eu coloquei para vocês, nossa, é um problema até hoje, né? Se ela foi introduzida ou não, né? Veio do velho mundo ou não, já pertencia às Américas ou não, tá? Para fazer o nosso querido pão de queijo, né? Que a gente come até hoje, né? Opa! Então, é uma história de vida de um objeto, né, que é o pão de queijo, né? É uma comida, claro, mas não deixa de ser um objeto. Alguém pensou nele, né? Alguém concebeu, gestou ele, pensou nas formas, em tudo aquilo que eu falei para vocês, né? Na matéria-prima toda para conseguir materializar a ideia na tecnologia, no know-how, nas técnicas, nos instrumentos, nos usos, né, e funções, comer, claro, né, e materializou, consumiu, e descartou, bom, aqui descartar não tem jeito, porque quando a gente come vai descartar, né, a hora que vai no banheiro, mas enfim, tá, e enfim, se tornou um objeto arqueológico aí, que até é possível de rastrear em análise isotópica e etc. Para fechar, eu vou falar rapidinho do cavalo, né, que é o outro, por isso que eu falei do meu vaso lá em Argos, do cavalo objeto de prestígio, agora de poder, só para finalizar, tá? Um objeto que foi introduzido, esse sim, no Novo Mundo, tá? Na América, tá? Pelo Velho Mundo, né? Pela Europa. Tá? Ele chegou no Brasil pela Capitania de São Vicente também, logo depois da descoberta do Brasil, né? Em 1530 e pouco, tá? Ele acabou sendo introduzido no Brasil, e eu vou falar rapidinho aqui, ele exatamente como objeto de poder, a partir de pinturas, né, de imagem. Duas delas só, tá? Uma delas é o famoso detalhe aí, né, do Grito do Ipiranga, né, que na verdade foi uma pintura encomendada, né, por Dom Pedro I, né, deu logo um tempo, né, depois, na verdade, né, do grito, né, o grito, na verdade, não existiu, né, existem relatos aí depois vou pegar aqui minha, ai, aqui, né, na verdade, no dia da independência mesmo, né, no 7 de setembro de 22, Dom Pedro estaria subindo a Serra do Mar, né, e os relatos posteriores aí da, da subida, ele teria subido na mula, né, no lombo de uma mula e não de um cavalo, tá? Então, a pintura foi utilizada o cavalo exatamente como um símbolo de prestígio, né, de poder, associado, inclusive, a gente vai ver, vou mostrar o quadro aqui, né, a figura de Napoleão, tá? Um quadro famoso, né, um retrato famoso de Napoleão, tá? E, ai, cadê? Aqui. Opa. O mesmo, né, a mesma coisa acontece com o quadro do Pedro Américo, né, também retratando Dom Pedro, né, ah, ah, declarando independência ou morte, também se referindo aí ao quadro da figura de Napoleão, tá? Também quadro encomendadão. A mesma coisa acontece vários, né, anos depois, com a declaração da República pelo Manuel Deodoro, né, com o quadro do Bernardelli, né, que o Deodoro também, né, não teria
declarado a república num cavalo tão bonitão desse, né? Teria sido o alferes que ofereceu o cavalo para ele, num cavalo xoxo moxo, né? E também o quadro foi encomendado depois com a mesma referência à figura do Napoleão, tá aí o quadro, né, que é do Meissonier, na Batalha de Friedland, né, que é quando o Napoleão consegue derrotar as tropas russas, né, em 807, se eu não me engano, né. Então, na verdade, são referências todas, né, a uma figura, uma grande figura, né, militar em seu cavalo branco, né, maravilhoso, enfim, de duas figuras brasileiras, né, dois grandes nomes brasileiros, Dom Pedro I, né, e o Deodoro, tá? Se apropriando, né, de um objeto, tá? Que é o cavalo, que é um objeto de prestígio, né, de vigor militar, de poder, tá? Todo para retomar, né, para significar de um símbolo de poder, de uma história de vida de um objeto que, na verdade, aqui se retrata por meio de pinturas, né? Então, é uma pintura que é reapropriada, enfim, que é dada um novo significado, um novo uso, uma nova função e que é reapropriada, retomada por duas figuras políticas brasileiras, tá? Como um instrumento de poder, tá? Aqui é mais histórico, né? Não é arqueológico, tá? Mas eu queria só trazer aqui o objeto do cavalo, na verdade, para vocês, e que a gente encontra muito na arqueologia também, aqui em Argos, que é o meu caso, e que eu não vou hoje, infelizmente, poder falar para vocês, exemplificar com a arqueologia, tá? Mas era só para elucidar um pouquinho, né? Que não dá também muito tempo para a gente mostrar tudo, né? Mas era só para elucidar como as coisas, né? Esse ciclo, essa história de vida das coisas se tornam, né? Símbolos, né? Objetos de saber e objetos de poder, tá? Era mais ou menos isso. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho para vocês e abrir um pouquinho essa questão, né, da arqueologia e do ciclo entre, né, a abordagem, as questões de velho e novo mundo, com as palestras que virão aí pela frente para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Camila. Faço coro a todo mundo aqui do chat comentando sobre a palestra, né? Foi excepcional, eu acho que foi perfeita essa abertura, aterrou também os conceitos para a gente, enfim, as implicações de pensar a arqueologia como poder, como saber. Enfim, o exemplo do pão de queijo foi, assim, um cinema perfeito, maestra. Enfim, queria muito também que a gente tivesse um pouco mais de tempo para discutir um pouco do que você tem feito agora, suas pesquisas, seus olhares, a gente teve uma pincelada, mas pela dada hora, a gente vai ter que realmente encerrar. Ficamos nas 2 horas aí de palestra. Então, acho que eu queria dizer, em nome da Casa Museu Emma Clabin, agradecer você pelo seu tempo. Já é quase 1 da manhã por aí, né? Já deve ter passado. E sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando todo esse saber. Então, agradecer daqui. Também agradecer a Cíntia, a todo o nosso público fiel que está sempre com a gente. Lembrar só que nosso próximo encontro, ele é dia 9 de março. A gente vai receber Geni Nunes presencialmente na Casa Museu Emma Clabin. As inscrições já estão abertas e a discussão vai ser sobre dissidências de gênero, pensando aí a binariedade, né, em ocasião do Dia das Mulheres, a gente pensar dissidências de gênero com Geni Nunes Guarani. Vai ser um evento super especial, a gente também está bem feliz de recebê-la por lá, e as inscrições vocês já podem fazer através do site da Emma Clabin. Tá bom? Então, Camila, a última palavra é sua. Te agradecer a vocês que ficaram aqui até o final com a gente. E é isso. Boa noite, gente.
Imagina, obrigada a vocês. Desculpa o tempo. Eu sempre falo demais, é difícil. Obrigada, agradeço imensamente vocês aí de novo. Muito obrigada pelo apoio, por tudo, pela Casa Macalabim e pelo público, pela paciência. Muito obrigadão aí por tudo. Espero que tenha dado para entender. Com certeza deu. Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.